Olá, pessoal do Mar Hubcast, bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. E vocês sabem que aqui nós focamos em arte, criatividade e empreendedorismo, chamando profissionais da área, artistas, curadores, professores, galeristas e muito mais para conversarem sobre o seu processo criativo, seu bloqueio, desbloqueio, as suas técnicas, seus desafios do dia a dia, para trocar uma ideia aqui com a gente, artistas e criativos que querem fazer com que a sua arte e sua criatividade alcem maiores voos. E hoje, em especial, o nosso convidado é o Marcelo Cunha, que vai trocar aqui com a gente um pouquinho sobre a sua experiência. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo em último evento que eu fui curadora do Salão do Clube Naval do Rio de Janeiro, em que ele estava expondo uma obra de arte e eu fiquei apaixonada pela técnica dele. E quando a gente vê uma obra de arte que a gente ama, que a gente gosta, que a gente fica, né, curioso por saber quem é a pessoa por trás daquela obra de arte, aí vem o convite para a gente estar aqui juntos e trocar essa ideia. Marcelo, Maravilha. prazer, muito obrigada por ter aceito o nosso convite aqui e queria começar perguntando: quem é o Marcelo Cunha e como é que a arte entrou na sua vida? Primeiramente, boa tarde ou bom dia, não sei que hora que vai ser exibido, né. Eu sou o Marcelo Cunha, eu sou artista plástico hoje, né, na verdade são 33 anos pintando, eh, com a boca. E é uma Nossa. situação muito interessante, que começou, na verdade, antes do acidente que me colocou nessa situação. Hoje eu sou tetraplégico, né, um acidente que aconteceu em 1991. Na época eu era desenhista, a minha formação é desenho artístico publicitário, e eu nunca imaginei que um dia aqueles conhecimentos adquiridos antes do acidente pudessem proporcionar a mim, né, uma nova reinserção no mercado de trabalho. E assim foi que aconteceu quando eu tive a oportunidade de ver uma pessoa pintando com a boca no telejornal, e no mesmo dia eu comecei a pintar. Foi algo desafiador, sobretudo porque eu sempre tive muito prazer em utilizar a minha liberdade física. E, de Uhum. repente, a minha vida se viu limitada a uma cama, a um quarto, mas uma cabeça muito criativa. E isso para mim foi libertador, mesmo que pintando com a boca, e foi desafiador demais no início. Eu pude perceber o quanto, sabe, as possibilidades poderiam se ampliar se tão somente eu me dedicasse. E foi assim que, no ano seguinte, eu comecei a desenhar e depois a pintar com a boca. E dá um prazer muito grande, né, de encontrar pessoas maravilhosas em eventos grandiosos, como a gente já teve a oportunidade de se encontrar em outros, né. Isso aí. Marcelo, mas curioso, né, o que você falou, a arte já fazia parte da sua vida antes, você já era artista, você já se considerava artista, já era artista e tinha formação, de artista, antes do acidente, Sim. Sim, eu entendi. era desenhista. A minha formação é desenho artístico e publicitário. Isso antes do acidente, que me permitiu trabalhar como desenhista, né. Não trabalhei Hum. por muito tempo de maneira formal, trabalhei apenas 5 meses, mas eu sempre gostei muito de pesquisar, de ir em busca de novos conhecimentos que me permitissem, mais do que usar os conhecimentos do curso, que pudessem, né, me projetar enquanto ser humano, porque eu acho que a nossa vida tem que ir além de uma formação. Isso vem Sim. através de uma experiência de vida, né, que a gente vai se desafiando, vai se propondo e vai vencendo cada uma delas e vai se tornando cada vez mais forte. É, o acidente ele não foi um catalisador para uma descoberta da arte como uma forma de você ali expressar, né, seus sentimentos, o que você estava passando. Ele já existia antes e você ressignificou aquilo para continuar usando como uma ferramenta de trabalho, de outra forma, mas para continuar o que você já tinha, né, começado antes, a sua formação, que você já estava começando, formalmente. Como é que foi esse momento de você olhar para a arte com novos olhos? Porque você falou assim, foi no mesmo dia, né, que você continuou, e isso ficou aqui na minha mente, no mesmo dia, que eu imagino que tenha sido, né, repleto de, assim, de sentimentos, de emoções, de dúvidas, você ainda usou a arte
para trabalhar, né, naquele dia? Como é que foi essa mudança, essa ressignificação? Foi um processo difícil, porque a gente não foi feito para pintar com a boca, né, Sim. e a gente sabe que as musculaturas são totalmente direcionadas para uma função. A do pescoço não foi feita para movimentos repetitivos, né, muito menos a boca para segurar um pincel. Mas eu acho que são possibilidades que surgem. E aí quando eu vi aquele deficiente físico pintando com a boca no telejornal, foi a grande referência que eu tive de início. E aí, posteriormente, eu comecei a utilizar a minha maneira de pintar, as minhas pesquisas, as coisas que foram surgindo, que mais me agradavam enquanto pintor. Porque quando você faz o curso de desenho artístico publicitário, pelo menos Uhum. o meu era muito técnico, né? Então eu não ficava, sabe, viajando no bom sentido, como eu Sei. faço hoje, né? Tentando descobrir algo novo, descobrir novas possibilidades. E esse processo de ressignificação foi bem difícil no início. Uhum. Eu não gosto muito de ressaltar isso, mas foi difícil, né? Porque a grande pergunta é: isso que eu estou fazendo vai me permitir, sabe, voltar para o mercado de trabalho? Sim. Até mesmo porque antes de trabalhar como desenhista, eu sempre tinha minha carteira assinada, já tinha já meus projetos de vida. O meu sonho era ser publicitário, era ter uma agência, enfim. Mas são coisas técnicas, de certa forma. Já Aham. enquanto artista, isso, sabe, ganha um universo diferente. Até mesmo porque a gente vive num universo muito desafiador. Eu sei que você conhece muito bem o que é isso. E a grande Sim. pergunta que eu me fazia era o seguinte: eu vou conseguir viver disso, né, de arte? E é exatamente dessa maneira, assim, até um pouco estranha, né, viver disso, de arte, dessa coisa que, sabe, eu agora estou utilizando como a minha única possibilidade, porque até então era isso. Tudo Uhum. bem que muito adiante eu tive a oportunidade de começar a escrever, me tornei um escritor, mas a minha pergunta sempre era constante. Mas, ao mesmo tempo, eu buscava respondê-la através de uma atitude. Porque eu entendo que a vida seja exatamente isso. Quando você pensa em fazer algo, sonha, o mais importante é a concretização, que acontece de maneira muito gradual. E aí você persiste e não desiste do seu objetivo. Então, meu sonho, ali em 1994, mais especificamente, era me tornar um artista plástico reconhecido. Mas, assim, Deus Uhum. foi maravilhoso porque permitiu que eu tivesse o meu conhecimento, né, através de uma associação internacional de pintores com boca e pés. Mas foi um trajeto longo, foram 10 anos pintando intensamente tudo aquilo que você possa imaginar. E o objetivo era buscar uma projeção do meu trabalho. E aí, quando Legal. eu passei a fazer parte dessa instituição internacional, permitiu que eu tivesse uma um desgavetamento, eu costumo dizer isso, né? Desgavetar os projetos, né? Que até então estavam atrelados a uma necessidade de uma questão financeira bem resolvida, o que até então eu não tinha, né? Então fui me desatrelando também daquele sentimento de ter que pintar para vender. E eu não sei se você já experimentou, né? Eu acredito que muitos de nós artistas já passamos por esse dilema, sabe? Das pessoas não valorizarem aquilo que a gente produz. Isso dá Uhum. uma angústia, mas eu não podia, né, parar. Então tudo aquilo que eu pintava, eu vendia, mesmo que muitas vezes eu tivesse que vender abaixo de um valor que eu sabia que não era o devido, né? Mas aí quando eu ingresso na associação, tudo muda. Isso permitiu alçar voos maiores. Isso foi maravilhoso, porque eu me desprendi daquele sentimento de ter que pintar para vender. Claro que hoje eu vendo, mas num valor que eu me sinto mais confortável, entendeu? Entendi. E em termos práticos, assim, Marcelo, você está falando dessa de como você começou, né, de como você pensou naquilo, "Será que eu vou viver, conseguir viver disso?", aumentou sua produção, né, e aí depois de um certo tempo você encontrou a associação. Em termos práticos, o que que significou encontrar essa associação ou o apoio em que ela te deu naquele momento? Então, a associação, ela veio com o objetivo de, eh, permitir que eu desengavetasse aqueles projetos,
e tivesse a minha projeção enquanto artista. E o mais interessante foi a minha relação com artistas do Brasil e do mundo inteiro, que, na sua maioria, pintam com a boca e com os pés. Na sua maioria, não, todos pintam com a boca e com os pés. Mas o mais interessante foi que, a partir de uma produção mais técnica, mais objetiva, atendendo, sabe, às necessidades de um salão, e a gente já participou do Salão do Mal algumas vezes, bem como outros que são produzidos de maneira temática. E aí você pode pintar com a tranquilidade, sabe, com uma qualidade técnica bacana, que permita a você sempre, né, pelo menos é o que norteia as minhas participações, de ganhar, de repente, uma premiação, porque é Uhum. o que realmente permite que você tenha uma projeção do seu trabalho. Independentemente de uma medalha de bronze, de prata, de ouro, or, concurso, né, você tem uma projeção, e aí você é reconhecido. Isso dá um gostinho maravilhoso. Mas voltando à associação, eu vejo Uhum. que esse também é o objetivo de muitos dos nossos artistas. E isso me dá uma alegria muito grande, porque a gente sabe que essa necessidade de ter uma autonomia, né, Uhum. que por vezes ela é regida por esse desprendimento de não ter que pintar para vender. Isso muitas vezes atrapalha a nossa produção, nosso processo criativo, entendeu? Eu não tenho que pintar porque eu preciso vender. Eu pinto porque eu amo a arte. Eu pinto porque eu tenho vontade de tornar o meu nome, Marcelo Cunha, cada vez mais conhecido, da mesma forma que todos nós, artistas, desejamos, entendeu? Entendi. E, Marcelo, como é que era a sua produção antes e depois do acidente? Você mudou esteticamente? Você procurou alguma outra identidade? Ou a nova forma de você pintar com a boca te trouxe outros, horizontes estéticos? Como é que foi esteticamente essa passagem? Porque a sua pintura, a gente vai mostrar aqui durante a entrevista, né, ela é bem peculiar, né, você já bate o olho, e já vê um traço muito pessoal, né, então como é que foi essa mudança estética, se é que teve, encontrar a sua identidade estética depois disso? Olha, foi maravilhoso. E até para responder sua pergunta, em 2009 eu tive um encontro de artistas lá em Buenos Aires, promovido pela associação. Na época, o diretor da associação era o senhor chamado Eros Bonamini. E ele me fez uma pergunta muito parecida com a sua. Ele falou: Marcelo, você pinta para a associação ou para você? Uhum. E aí ele parou, ficou me encarando. E eu falei: eu pinto para a associação. Aí ele falou assim: então você tem que pintar mais para você. E aquela pergunta foi enigmática, porque Legal. nós produzimos geralmente trabalhos que são reproduzidos em cartões e calendários, e são Tá. vendidos no mundo inteiro. Ou seja, a gente atende a um mercado específico. Mas Uhum. quando a gente vai produzir para a gente, sabe, sem essa preocupação de atender ao que eles esperam de nós, tudo muda, né? Então, sim, eu pinto algumas coisas que não têm nada a ver com a proposta que eles esperam, né, que eu apresente. E isso muitas vezes acontece quando há um salão ou uma mostra específica com tema específico. Então, a Hum. gente, por exemplo, a gente pintou uma coleção que tinha a ver com sustentabilidade. Então, eu pintei uma obra que eu tenho certeza que a associação apenas perceberia uma versatilidade do Marcelo, mas ela nunca vai ser reproduzida. Eu tenho aqui em Hum. casa uma coleção de obras que foram pintadas para salões da Marinha, que também não vão ser reproduzidas. Mas isso não me deixa, sabe, travado. Eu continuo pintando. E são coisas que eu gosto. Mas eu acho que, de maneira mais específica, uma pergunta que eu me fazia bem lá no início: eu preciso pintar algo que me diferencie. Uhum. Eu me perguntava isso. Foi quando surgiu o risquismo na minha vida. O risquismo é um estilo impressionista de pintura que eu fui criando gradualmente. E um artista que me impressionou muito, na verdade me influenciou muito, foi o Van Gogh. Um dia, observando o trabalho dele, né, eu percebi que ele, no cantinho de uma das suas telas, ele fez alguns riscos. E essa visão, né, que eu tive, essa impressão que ficou em mim, ela acabou norteando, né, a criação desse estilo impressionista
tem uma coleção inteira chamada Homens do Campo, que eu tenho uma paixão muito grande por ela. Ela toda foi feita no risquismo. E é desafiador demais, porque são pequenos toda a tela, então toda a profundidade, toda a textura, todas as tonalidades são dadas a partir desses riscos, né? Então, assim, foi um grande presente de Deus ter a capacidade técnica de poder criar algo que, no meu entendimento, é diferenciado pelo fato de ter uma proposta de cobrir toda a superfície da tela. Não apenas ali um cantinho como Van Gogh fez. Eu acho que essa troca de informações é que é muito enriquecedora. E eu não sei a sua maneira de pintar, a sua maneira de criar sua obra de arte, mas eu tenho um trabalho ainda muito acadêmico e eu Uhum. gosto. Eu não tenho, sabe, nenhum constrangimento de ser. Eu amo o academicismo, mas eu tenho uma pretensão, não sei se você listou essa pergunta, a minha vontade é enveredar pelo impressionismo. E aqui com a influência de um grande artista, né, que Aham. foi Monet. A gente Ah, teve, claro, uma lista grande de artistas, mas Monet, para mim, é a minha pretensão. Eu quero enveredar, sabe, por esse caminho tão desafiador, mas com a mesma proposta que ele tinha para o seu trabalho, entendeu? Que era impressionar as pessoas com aquele traço rápido, uma intensidade de cores e um contraste maravilhoso. E aquilo me encanta. Então, assim, uma hora eu vou sair do realismo, desse academicismo e vou enveredar, com certeza, pelo impressionismo. porque você pega, pelo que eu entendi, Marcelo, imagens ou cenários reais, até vi um que é você se autorretratando, né, pintando com a boca ali, então parece que são situações ou cenas muito próximas do seu dia a dia, né, para você retratar ali com a sua técnica, que você está chamando de risquismos, né, é como se fossem pequenos, finos risquinhos coloridos que vão formando aí a sua obra. Chegando de perto, chegando de longe, a pessoa consegue ter uma percepção diferente, né, ali do seu trabalho. Você perguntou das minhas obras, são muito parecidas em conceito e é engraçado quando você falou de risquismos, porque eu chamo a minha de tracilismos, né, você foi para o risco, eu fui para o traço. E eu uso só É. espátula, não uso pincel, e é bem rico em tinta, né, carregado em tinta, então traz um relevo, e aí eu faço um traço e outro traço, um trabalho também muito demorado, de muita paciência, e assim, com essa textura, com cores bem ricas, eu vou formando a paisagem. E eu vi que você usa o pincel e uma escala menor, né, mas também faz riscos ou traços trabalhando, assim, na sua estrutura, né. O meu não é tão realista, eu vi que o seu é mais realista, né, na sua proposta, mas achei, assim, bem interessante e minha pergunta é: qual é a mensagem, assim, pensando no conjunto da obra, né, que você gosta de passar ou quer passar como um artista? Eu penso, Marcela, que a arte me permitiu me tornar uma pessoa melhor, Uhum, porque a paciência, a dedicação, o foco são questões muito bem importantes nesse processo criativo. E aí eu te respondo com algo muito curioso ao longo dessa minha trajetória, né, de 30 anos pintando com a boca, pintando quadros. As pessoas que acompanham o meu processo criativo muitas vezes se aproximam e falam: Marcelo, esse quadro já está pronto, né? Eu falo: não, ainda falta bastante. E eu tenho um aham. hábito muito interessante, tanto aqui no meu escritório, bem como no meu quarto, onde eu durmo, eu tenho pregos, né, onde eu penduro as minhas obras. E ali eu vou conversando, e eles conversam, eles dialogam, né? Ainda não Uhum. está interessante, ainda não está bom, essa perspectiva não está boa, entendeu? E aí eu sei no dia seguinte o que, que eu vou fazer. E isso, para mim, é algo maravilhoso, porque permite um encontro muito pessoal. Isso vai me Uhum. tornando uma pessoa mais dedicada com os meus propósitos. Quando eu começo a pintar alguns quadros com uma certa proposta, meu foco precisa ser alcançado. Eu acho que Uhum. esse é o grande desafio na atualidade.
Tirando um Sei. pouco da arte, eu acho que tudo na vida tem que ter esse norte. E a gente, infelizmente, vive uma sociedade onde, por falta desse norte, sabe, desse foco, por vezes se perde. E as propostas que a gente acaba não atendendo, muito importantes para a nossa vida, elas acabam nos tornando pessoas frustradas. E eu te digo que eu sou um artista muito, sabe, realizado, mas não Uhum. sou acomodado. Eu tenho muita coisa para aprender. Eu tenho muita coisa para produzir. Isso vai acontecer. Porque o meu foco é Legal. esse. Eu acho Sei. que, enquanto escritor também, que eu sou, eu busco também escrever dessa maneira. Quando eu vou dar uma palestra, é a mesma coisa. Eu não quero simplesmente falar por falar. Eu quero falar Uhum. aquilo que está no coração, desde que me conecte aquela pessoa que está ali me ouvindo, entendeu? Isso, para mim, é primordial e eu acho, tenho quase certeza, que a pintura, ela me construiu. Ela fez um Marcelo mais dedicado, mais focado, que busca experimentar esse mesmo sentimento em todas as áreas da vida. Eu acho que esse é o grande desafio para nós artistas, que precisamos passar uma mensagem. E a minha é: foque no seu objetivo e seja uma pessoa bem realizada. Eu acho que é a mensagem, sabe, primordial dessa minha trajetória. Eu acho que o assim, hoje em dia, com tantas distrações, né, a gente está aqui com o celular, tá bombardeada de informações, a gente quer também muitas coisas. Essa questão que você falou do foco e no foco no objetivo, no seu propósito, cada vez mais importante, né, porque o que a gente vê mais no dia a dia são, né, coisas tentando nos tirar desse foco, né, na nossa ação diária. Mas aí eu te pergunto, em dias que não são motivadores, em dias em que aquela resistência fica: "Ah, faz depois, deixa para segunda, tá chovendo, não tá legal, tô ocupada, não sei". O que que faz? Qual é aquele diálogo mental que você tem, tipo: "Não, eu tenho que fazer, eu tenho que comparecer, eu tenho que ter disciplina, tá chovendo, tá doído, tô cansado, tô não sei o quê, tá, né, tô sem tempo". O que que te faz nesse dia, que é um dia que já tá todo dando errado, você falar: "Não, eu vou fazer mais um pouquinho esse dia, porque vai fazer diferença"? O que que te faz continuar? Qual o pensamento seu? Essa tua pergunta é maravilhosa, até mesmo para falar um pouquinho de algo que é muito comum na minha rotina, uma rotina que não existe. Porque Uhum. o meu trabalho enquanto escritor, enquanto, sabe, palestrante, gosto muito de pesquisar e ler também. Amo. São coisas que me encantam. Eu não tenho rotina, então, quando eu não estou muito inspirado para pintar, eu vou escrever. Quando eu não Aham. quero escrever, eu vou fazer uma pesquisa. E aí você falou de algo muito interessante, que é essa superficialidade que a gente vê na modernidade. E isso se Uhum. dá pela quantidade de propostas que a gente tem. Isso é muito desafiador, você olhar isso e se posicionar diferente. Então, as propostas são diversas e as pessoas perdem o seu foco. E muitas vezes se encontram, sabe, carregando aquele sentimento de frustração. Isso é muito Hum. ruim. E eu digo para você com todas as vezes, sem medo de errar. Eu não consigo me ver parado com essa pergunta. Eu hoje não estou inspirado. Eu estou inspirado para alguma coisa, sempre. A minha Entendi. esposa, que eu sou casado, Legal. né, desde 2005, ela fala assim: "Marcelo, você parece que não depende das pessoas para te motivar". Eu falei: "Não, eu não dependo delas para me motivar. Eu acordo me perguntando o que que eu vou conseguir fazer hoje. A minha Uhum. agenda é muito cheia, é muita coisa para fazer". Isso eu não vejo de forma angustiante, como muitos acabam se paralisando. Eu vejo como um grande presente poder produzir e, de certa forma, deixar um legado, né. Uma hora a vitalidade vai embora, uma hora tudo vai passar, mas as coisas que eu produzo, que é essa eu estarei lançando a segunda edição do meu segundo livro, que tem um título "Aceitar é Preciso". Tem a ver exatamente com o que a gente está conversando. Legal. Aceitar que a vida é desafiadora, a vida é difícil, mas diante das dificuldades, o que que a gente faz? Eu te digo hoje com muita tranquilidade, só que no passado não foi tão fácil. Até Uhum. mesmo porque eu enfrentei algumas adversidades, sem querer dar spoiler do livro, né, que eu Aham. consegui vencer, transpor. E quando eu consegui, sabe, esse grande feito, eu pensei: "Eu preciso compartilhar isso com todas as pessoas que eu tiver contato". Então hoje, eu estou muito focado em terminar
né, esse processo do livro e partir para outro, que já estou escrevendo o terceiro livro, porque todos nós temos uma mensagem, quer Uhum. seja pincelando, escrevendo, sabe, dando uma palestra, e se enriquece. E é por isso que eu sou muito grato a Deus por esse processo criativo, que é muito encantador, que toca no outro. Ontem mesmo, eu estive lá no Clube Naval, desmontando aquela exposição que foi a Maravilhas do Brasil. Foi um projeto que surgiu de uma ideia desde a primeira vez que eu participei, em 2008, do Salão do Clube do Mar. E eu pensei, eu preciso montar uma coleção. E aconteceu. Ou seja, o tempo inteiro eu estou buscando alguma coisa para fazer. O tempo Aham. inteiro eu tenho um projeto. Então, isso não me deixa, sabe, nesse marasmo com uma rotina. O que eu preciso é focar naquilo do dia, né? Então, eu tenho geralmente uma lista na minha agenda. Aquilo que eu tenho que como primordial, eu boto um asterisco. Aquilo que eu não consegui, tudo bem. E é a vida que segue, entendeu? Então, assim, eu gostaria muito de poder meio que ligar o meu Bluetooth e chegar e conectar as pessoas e dizer: caramba, é fácil, desde que você tenha um foco, uma determinação, um estímulo que ele vai totalmente contrário a todos essas distrações da atualidade, sabe? Isso me lembra até um autor chamado Zygmunt Bauman, aquele Uhum. filósofo polonês que escreveu maravilhosamente sobre Sim. esse dilema da sociedade hoje. Da Então, assim, liquidez, eu né? não me deixo contaminar. Eu não me deixo contaminar em forma alguma. Sim. E hoje, claro, tenho mais informações, até mesmo a minha formação enquanto publicitário me permitiu conhecer muito mais tecnicamente dos efeitos negativos de tantas distrações. Então, Uhum. assim, eu acho que o grande desafio da modernidade hoje é fugir das distrações e focar naquilo que realmente é importante, que é o nosso projeto de vida pessoal. Porque se há uma coisa que eu amo fazer, é sonhar, mas, acima de tudo, concretizar. Legal. O que você falou é que você não tem, né, essa rotina, mas que a cada dia você está andando para o caminho do seu objetivo maior, né. Então independente ali se você está no dia escrevendo um livro, pintando, né, ou às vezes você está cansado de pintar e vai escrever, está cansado de escrever, vai ler, está cansado, mas você vai mudando às vezes, porque o cansaço às vezes, né, tá pintando com a boca, tá Sim, cansado, e aí você vai ler, mas você começa a mudar a sua atividade, né, a leitura, a pintura, a escrita, né, muito mais coisas que você faz, mas para de repente tapear essa desmotivação ou esse cansaço e se revigorar numa próxima atividade que também tem a ver com o seu foco, né, que também tem a ver com o seu projeto de vida, né. E sim. aí, assim, você vai andando com tudo, né, você vai andando um pouquinho a cada dia com tudo sem deixar, né, em cair aí nesses vales aí de bloqueio criativo, né, ou de Sim. desmotivação. E Eu, Marcelo eu costumo fala. dizer, Marcela, uma coisa Uhum, interessante. A gente tem um grande desafio, sabe, que é manter o nosso foco, mas a grande pergunta é: o que que eu faço? O que uhum, que eu vou ter de benefício com aquilo que eu produzo? E digo isso porque eu sou muito pragmático em relação à finitude da vida. uhum, Uma hora a gente vai passar. E aí, quando eu pego o registro de um artista, de um escritor, de um palestrante, e vejo que ele deixou um legado, eu me vejo na responsabilidade de construir o meu. Mas uhum. a grande pergunta: o que que eles vão ver no Marcelo? E Sim. algumas das perguntas que você me fez, elas constantemente são pensadas por mim. Como é que é meu processo criativo? Quem é a minha influência? O que que eu faço diante dos meus dilemas, que todos nós carregamos os nossos, entendeu? Uhum. Então, assim, construir um legado. O que que vão fazer com ele? Depende das pessoas. Mas aí isso me dá tranquilidade, sabe? Me dá uma serenidade para, mesmo em meio ao turbilhão de opções, de coisa para fazer, que eu amo, né? Eu consigo entender que o meu legado está sendo construído e todos nós temos esse privilégio, enquanto artistas, de nos tornarmos cada vez mais conectados ao nosso próximo. Isso nos mantém vivos.
Isso é interessante, né, que você falou. Se você pensa na carreira de alguns grandes artistas, né, tem artistas que, eles te surpreendem por terem tido uma vida artística, tão prolífica, tão potente, terem deixado um legado tão grande, mas terem produzido por muito pouco tempo, né. Quando eu li, por exemplo, sobre a vida de Yves Klein, né, a vida produtiva dele como artista foram 7 ou 8 anos, o que né, Uhum. você está falando aqui de 30, eu também tenho bastante tempo, mas, como é que ele, né, compilou uma potência produtiva, uma potência de, crítica, artística, uma potência de produção em tão pouco tempo e ganhar a partir disso uma relevância tão grande, sendo que tudo foi feito em 7 anos, né. Então, eu me pego pensando às vezes também, né, como é que a gente potencializa, porque às vezes não é tempo, né, às vezes teremos pouco tempo, mas como é que a gente potencializa isso, para fazer algo que realmente tem um valor e impacto, né, para o outro, para o futuro, pra gente, né, para os nossos filhos, para o que a gente está deixando, né. Então, assim, às vezes eu fico pensando no tempo de carreira, mas eu fico pensando também na não só o tempo, mas na complexidade ou na potência daquilo, né. E quando a gente fala, assim, de legado, que você falou, no que quer deixar, no propósito, pra mim vem mais a questão da potência do que do tempo, né. É uma reflexão que eu tenho feito hoje em dia, né, de como é que você potencializa, como é que você chega mais rápido e mais potente aonde você quer, né, porque às vezes a gente fica pensando é o Uhum. que você falou, você pensa o tempo todo na finitude, no que você quer deixar, né, no o que você quer fazer. E aí fica muito clara a pergunta do que o que é importante agora. Né, porque a gente começou falando, Uhum. a gente tem muita coisa, a gente quer fazer muita coisa, a gente não tem todo o tempo para isso. O que que é importante agora, né, o que é mais importante agora, né, para a gente pensar. Então isso é uma reflexão interessante. Vou Não, fazer e eu um acho que Aham. você me fez lembrar de um artista que eu tenho uma admiração muito grande, que é o Vasari. Ele morreu Uhum. com 33 anos, e ele produziu intensamente. Eu lembro da primeira vez que eu vi uma obra dele, que foi A Conversão de Paulo, aquilo me impactou intensamente. E aí comecei a Aham. pesquisar sobre a sua trajetória, que morreu tão cedo, muito Sim. cedo, mas deixou um trabalho maravilhoso, né. E aí eu lembro-me aqui também de um documentário que me faz pensar desse pragmatismo, sabe, que norteia a minha vida, que é o documentário Dilema das Redes. E também Quanto Esse não Tempo o Tempo conheço. Tem. Ah, o Dilema das Redes, sei, É, sei. e também Quanto Tempo o Tempo Tem. São Uhum. 2 documentários que eu costumo recomendar para as pessoas que querem viver com um propósito. Um tenta se sabe, de conectar uma realidade de um mundo que é muito fugaz devido à grande quantidade de propostas, que são as redes. E no outro, Quanto Tempo o Tempo Tem, faz a pessoa entender, pelo menos aqueles que quiserem, né, entender o quanto nós somos finitos. Uhum. Isso me faz, sabe, refletir sobre cada coisa que eu faço a cada dia. E eu não dou espaço para que o meu dia, sabe, seja marcado por momentos de distrações. Isso Uhum. pode parecer angustiante para muitos, né, mas isso me dá uma alegria muito grande, sabe, Sim. poder entender que cada coisa que eu faço, que cada vídeo que eu edito e posto, ele tem uma proposta. Existe uma Uhum. intencionalidade, mesmo que não É, pareça. é. Existe, entendeu? É Quando é eu isso. pinto um quadro, também existe. Essa intencionalidade, de certa forma, vai direcionando a minha vida. Eu não posso Sim. simplesmente pintar por pintar, escrever por escrever, falar por falar. Porque Uhum. senão, como até tem um livro que eu amo ler, que é a Bíblia, fala: "Você vai ser um tolo, e você vai ser um tolo". Então, assim, eu não quero ser uma pessoa que, simplesmente viveu por viver. Eu quero viver com um compromisso, eu quero viver com um propósito, e de certa forma é isso que me dá
uma tranquilidade a cada dia que eu acordo e vou dormir, na certeza de que fiz o Legal. meu melhor. Legal que você falou a palavra intencionalidade, né, que em tudo que Uhum. você faz, em tudo do seu dia, você colocar uma intenção ligada ao seu propósito, né. Deixa eu voltar a uma pergunta antes um pouco, Marcelo, eh, que surgiu de curiosidade. Você falou sobre quando você termina, você tem vários pregos na sua casa e você coloca as telas lá, né. Pra ficar admirando, para ficar analisando, e depois, de repente, você pega novamente, faz alguns detalhes e a finaliza. O que é esse momento para você? O que define esse momento para você? Terminei uma obra, estou considerando agora essa obra acabada. É alguma coisa emocional, é alguma coisa, estética que fale: "Ok, acabei, tá, estou satisfeito com essa obra". Como é que é esse momento para você? Eu estou num processo criativo ali e eu não consigo descansar até que eu assine e tire da minha frente. Eu tenho que Uhum, tirar. Porque eu entendo que toda obra de arte, ela quer, sabe, comunicar mais coisas. uhum. Eu costumo entender e dizer para as pessoas que uma obra de arte ela tem vida e ela instiga aquelas pessoas que vão numa exposição ou na nossa casa a pensar o que é a vida. Eu Aham. tenho 2 frases que eu acho que também, de certa forma, tem a ver com o que a gente está falando aqui, que eu escrevi com as minhas mãos. Foi uma agenda que eu ganhei no ano do meu acidente, em novembro, melhor, no ano antes do meu acidente, em 1990. Eu escrevi 2 frases interessantes: "Nada é tão bom que não possa ser melhorado". E a segunda é: "Nada é tão ruim que não possa piorar". Eu tenho Uhum. isso escrito com as minhas mãos, né, e isso para mim foi muito importante, principalmente quando eu comecei a pintar e ver aquele universo tão, sabe, diversificado de Hum. artistas produzindo obras maravilhosas. Aí eu pensava: "Agora eu estou inserido nesse contexto. Qual vai ser o Aham. meu diferencial?". Esse diferencial se constrói exatamente por essa observação das minhas obras, que precisam comunicar algo. E elas carregam algo de mim, e isso me permite, ao ouvir você dizer, né, a gente consegue perceber, sabe, você na sua obra. Eu Uhum. acho que essa riqueza de detalhes tem a ver com o que é o Marcelo. Eu sou um camarada que busca, sabe, o tempo inteiro estar ligado nos detalhes. E cada detalhe desse, se você deixa passar, tem que também ter uma intencionalidade. Às vezes eu pego um quadro e falo: "Vou pintar por hoje", e não pinto mais. Mas eu busco me esvaziar de todo o meu processo criativo Hum. naquela obra, certo de que a minha proposta inicial foi começar e terminar naquele dia, ou naquela semana. Não mexo mais. Mas na maioria das vezes, eu busco aprimorar essa comunicação que a minha obra precisa ter com as pessoas que veem os meus quadros. E isso com a manutenção também de uma percepção que as pessoas passaram a ter do meu trabalho. Eu já ouvi muitas vezes, isso me dá uma alegria muito grande, as pessoas dizendo: "Marcelo, se você não tivesse assinado o seu quadro, eu saberia que era teu". Sim, né. Muitas pessoas já É. falaram. É aquela E isso coisa de dá uma você alegria. identificar, né, o artista, você não precisa ver a obra inteira, mas você vê, né, os pedacinhos de Mondrian, o pedacinho de Dali, o pedacinho tipo, a Exatamente. identidade visual, ela vai além do quadro, independente da onde está exposto, da Sim. onde está referenciado, está num livro, tá ali, Dali, tá ali, Van Gogh, tá ali, né, Picasso, né, ele tá presente, né. Mas é Não, eu interessante. eu uso muito essa percepção do outro para dar continuidade a esse sentimento, sabe, que acaba sendo Aham, despertado em muitas pessoas. Eu acho que nós precisamos, principalmente em época de grande internet, digital influencer, a gente precisa mostrar nossa marca. E aí, aham. claro, para aqueles que vão acompanhar a gente, eu faço uma pergunta: "Qual é a sua marca?". Porque Uhum. é isso que me norteia cada dia. "Marcelo, o que que você vai fazer hoje?". Às vezes eu, quando estou escrevendo um texto, quer seja para um livro, para revista, eu leio, nossa, dezenas de vezes. E Aham. aquela frase que eu escrevi lá no início,
nada é tão bom que não possa melhorar. Claro, sem querer que pareça presunção, mas eu acho que é melhor em relação àquilo que eu faço. O meu Uhum. compromisso, Marcelo Cunha, é comigo. Eu não me Sim. comparo com o outro. Quando eu vou expor num salão, eu não me comparo com aquilo que o outro produziu. Eu me Uhum. comparo com aquilo que eu produzi anteriormente e de que maneira eu estou apresentando o trabalho. Ele tem que ter uma proposta de comunicação com essa pessoa que, independentemente da idade, precisa entender quem eu sou. Eu acho que essa superficialidade que eu me sinto vacinado, né, da Aham. modernidade, é que me Sim. permite ter essa intencionalidade. Isso me deixa muito vivo em onde eu estou, até mesmo no bate-papo. Uhum. Eu não quero falar qualquer coisa. Eu não quero, sabe, me distrair com qualquer coisa. A minha vida, ela é muito valiosa para viver de qualquer jeito. Então, tudo aquilo que eu Legal. faço, há uma entrega, enquanto artista, enquanto escritor, ou apenas batendo um papo na esquina com alguém, entendeu? Isso para Aham. mim é que me deixa tranquilo. Legal. E a gente estava falando, né, da identidade, né, da importância de você colocar ali a sua assinatura estética, né, vamos dizer assim. Mas aí eu Sim. pergunto para você, o que faz, né, de uma obra de arte, na sua opinião, um trabalho inesquecível? Aquela coisa que bate o olho e fala: "Caraca, que legal, né, e você vai lembrar daquela obra de arte por 20, 30 anos, aquele desenho, aquela escultura, aquela pintura. O que para você são esses elementos que fazem de uma obra de arte inesquecível? Se tem alguma que já foi assim para você, o que ela representa, né, para você? O que bateu em você? Olha, ontem eu estive lá para fazer a desmontagem da exposição. E uma pessoa se interessou muito em comprar meu quadro de Jardim Botânico. E é difícil para mim dizer que eu não vou vender, né? Que eu acho que, independentemente do valor, a pessoa compraria. Mas esse quadro, ele significou um momento da minha trajetória que eu achei que eu não fosse mais pintar. Eu tive uma artrose devido a essa repetição de movimentos e com o Uhum. pescoço, né, muito prejudicado em função do acidente, eu não conseguia mais desenhar, não conseguia mais pintar. Não, mas literalmente não conseguia mais pintar. Quando Uhum. não era pela falta de destreza com o pincel na boca, eu tinha dores. Fui para o Saara, em Brasília, em 2009, fiz um tratamento de um mês lá internado, voltei e gradualmente fui, sabe, reconstruindo uma nova maneira de pintar com a boca. Sim. Isso foi difícil, porque durante um ano e meio eu não consegui pintar nada. Tenta imaginar uma pessoa que ama pintar. Um Uhum. ano e meio sem poder pintar, não por falta de inspiração, mas sem condição física. Então, quando eu não vendo um quadro, mas é porque ele tem uma mensagem muito especial, primeiro para mim Uhum. e depois para o outro, entendeu? E todas as vezes que eu tenho a oportunidade, eu compartilho desse sentimento, de que existem sempre possibilidades da gente seguir em frente. E quando eu olho uma obra de arte minha hoje, em 2024, comparado àquela de 2009, que eu achava que não fosse mais pintar, isso me dá uma alegria muito grande. E é essa alegria que eu busco comunicar para as pessoas. E todas as nossas obras, né, numa riqueza de detalhes ou não, elas precisam comunicar. E aí, quando você falava, eu lembrei do Escher. Uma vez eu Uhum. estive numa exposição dele em Brasília e depois aqui no Rio de Janeiro. Eu ficava me perguntando o que levou esse camarada a desafiar o olhar humano, a Aham. mergulhar numa coisa que era, sabe, não dava para perceber até que você vai se aproximando, ou então o recurso tecnológico que vai aproximando, mergulhando na obra dele, numa perspectiva, sabe, diferenciada. O tempo inteiro eu me pergunto, o que levou esse cara a fazer isso? Começar ali de um pontinho que vai crescendo, né, no primeiro plano e, sabe, numa subjetividade, sabe, fantástica. Aham. Eu amo o trabalho dele, é uma riqueza de detalhes. E quando eu faço o meu, naquilo que eu faço, eu quero levar a pessoa a se perguntar como que esse cara consegue pintar com uma riqueza de detalhes tão grande. Algumas pessoas até perguntam,
e quando não perguntam, eu dou um jeito de falar. Que essa riqueza de detalhes tem a ver com o meu olhar em relação à vida. Uhum. Uma vida que é rica em detalhes. E eu não abro mão de aprimorar e utilizar nenhum deles. Porque é isso, de certa forma, que é a minha marca. É aquilo que causa uma identificação. E todas as oportunidades que eu tenho, eu amplio essa percepção da pessoa que inicia ali. Mas eu Uhum. busco ampliar também por essa intencionalidade de comunicar algo que talvez ela não tenha percebido. Mas essa obra sua tem a ver com um momento, um desafio pessoal seu muito grande naquele momento. Agora falando de obras de artes de outras pessoas, o que toca para você, né, alguma obra de arte que você já tenha visto e para você foi assim, inesquecível, e aquela mensagem daquele artista ficou. O que definiu para você essa obra que te tocou, né, de certa forma? Eu estive em um museu, foi o Museu Guilhermina, lá na Áustria. Eu fiquei encantado pelo privilégio de ver obras originais, né? De Kandinsky, de Vasari, de Monet e vários outros, né? Que me impactaram. O que mais me impacta, que é o meu desafio, meu próximo desafio, é tentar retratar essa fugacidade, sabe? Aquela obra de Monet, Uhum. eu fiquei encantado. Ele tem uma riqueza de detalhes, sabe? Na sobreposição de tons, aquele contraste, sabe? De é, é, claro, escuro e com pinceladas rápidas. Isso, de Uhum. certa forma, para mim é um grande desafio. Ele me marcou, ele me impactou. Muitos outros também causaram esse sentimento em mim, mas eu acho que eu já até frisei muito aqui a minha admiração que eu tenho por Monet, até mesmo porque ele enfrentou um grande dilema que foi uma visão muito deficiente. Sim, sim. Mas isso não impediu que ele pintasse. E às vezes, quando eu falo dele, eu pergunto para as pessoas: como seria para você cerrar os olhos? Assim, sabe? Você vê uma coisa muito sem definição. E era exatamente esse o dilema dele: foi perdendo a Uhum. visão, mas isso não impediu que ele continuasse produzindo. E isso, de certa forma, ficou uma grande mensagem para mim. Eu costumo usar uma frase: enquanto eu puder produzir e tiver a minha vitalidade, é isso que eu vou fazer. Foi isso que Monet fez. É Legal. isso que eu quero fazer com a minha vida. Eu acho que todos nós também podemos ser norteados por esse sentimento, que pode colocar em nós esse sentimento que eu considero que seja um encontro, sabe, muito pessoal. E, no meu entendimento, se chama felicidade, viver com um propósito. É, o Monet, ele passou por uma fase de, eu não sei, se não me engano, catarata, né, em que ele não conseguia ver também as cores corretamente, né, então, tem até estudos de cores lá da catedral, que ele vai mudando e pintando diversas, momentos, mas também em diversos momentos visuais seus, né, a gente vê a evolução ali cromática, né, que ele vai fazendo, então realmente foram desafios pessoais que ele enfrentou também, assim, na vida, né. Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta, como é que você se vê no futuro? Coloca 10 anos aí para frente, com as novas tecnologias, a gente está vendo muita coisa agora com blockchain, com metaverso, a inteligência artificial muito grande, né, que tem entrado aí na parte, das imagens, né, da fotografia, do desenho, muita coisa nova acontecendo. Como é que você se vê como artista com essas novas tecnologias e possibilidades? A tecnologia é algo maravilhoso, né? A gente Uhum. não pode fechar os olhos para essa realidade. Mas eu ainda me sinto muito travado com a tecnologia. Eu acho que pode melhorar e vai melhorar, né. Uhum. Eu até uso muito, né, essa percepção do que é tecnologia para entender o que vai ser o meu trabalho, né, daqui a 10 anos, que é muito desafiador para mim, né, Uhum. porque eu busco viver um dia de cada vez.
muitas vezes com projetos futuros. Inclusive, eu tenho um grande desafio que é pintar um quadro gigante, né? Eu já tenho o modelo já pintado na proporção devida e com um desafio muito grande, que é entrar para o Guinness Book com o maior quadro pintado com a boca. Uhum. Então, todo o planejamento foi feito. E esse planejamento me permite entender que a nossa vida tem que ser exatamente vivida dessa maneira. Planejamentos. O que Sim. vai ser, sinceramente falando, eu não sei. Inteligência artificial, sabe, velocidade de internet e tantas possibilidades, eu não sei. Eu não, sabe, me desafio a pensar. Eu gosto de pensar a curto prazo, Uhum. porque é muito angustiante, vou abrindo o coração para você, pensar o que vai ser esse avanço tecnológico em termos de influência na vida do ser humano. Não, eu ia falar que eu achei legal que você colocou, uma meta bem específica, baseada no recorde Guinness, então você também foi, né, foi no top mundial também, então colocou um desafio aí grande, né, e por mais que quanto à tecnologia em si, inteligência artificial, a gente como um todo, né, ainda está patinando, ainda está entendendo o que vai ser esse novo mundo, né, mas a sua Sim, cabeça já está no sentido: "Eu vou conquistar os meus próprios marcos, os meus próprios objetivos, eles vão ser altos", né, tipo, sim. então isso te dá um gás, achei isso interessante. Não, e o que você falou é perfeito, porque o nome desse projeto é Sonhar Grande, Aham, porque além desse quadro com uma dimensão sim. muito interessante, porque ele tem, né, aproximadamente 2,50 m de altura por 4,70 m de largura, todo pintado com a boca. E Aham, juntamente a ele, a gente vai ter um livro sendo escrito e algumas palestras acontecendo, todas legal. elas, né, com essa mesma meta, sonhar grande, porque é um tema que eu amo compartilhar nas minhas palestras. Porque Uhum, mais do que sonho, o grande desafio da atualidade é buscar a concretização de cada um deles. Porque sim. eu não quero me tornar uma pessoa frustrada, muito menos que as pessoas que eu tenho contato carreguem esse sentimento se tiverem, ou Uhum, enveredem por ele se estiverem, sabe, sendo seduzidos a ter esse sentimento de frustração. Então, quando eu penso daqui a 10 anos, é muito difícil. 5, 10 anos. aham, A tecnologia vai sim, direcionando a sociedade para caminhos das quais ela não está preparada. Essa sim, liberdade que a gente tem, ela muitas vezes nos aprisiona. E isso precisa ser repensado por cada um de nós. Mas aí vem um grande dilema: pensar de maneira individual, sem a influência do outro, tem sido cada vez mais difícil. uhum, As pessoas, sabe, são constantemente bombardeadas por novas propostas. E quando ela gosta, já vem uma outra, e outra, e outra. E é por isso que a gente vê uma sociedade cada vez mais superficial, mais rasa, porque é tudo sim. para ontem. E isso é muito desesperador. Eu acho É, que a tecnologia aham. é Não, é maravilhosa, mas outro dia eu fui ver um podcast e o cara falou também: "Tô escrevendo o meu livro, né, tô não sei quê e tal". E a primeira pergunta que veio, né, nessa mesa de, sei lá, já 4 pessoas no podcast, é: "Mas você está escrevendo ou você está colocando uma inteligência artificial, o ChatGPT, para escrever para você?". Aí ele: "Não, não, eu estou escrevendo o meu livro, não estou usando o ChatGPT". Mas assim, a grande pergunta é, tipo, você tá sozinho nisso ou você tá usando um chat ChatGPT para te ajudar lá a desenvolver e a escrever as suas ideias, né, a desenvolver as suas ideias uhum, por você. Você sai com o input e ele, né, sai com a narrativa toda, né. Mas eu acho que vão uhum. ser perguntas mais, né, você pintou um quadro, mas foi você ou foi, sei lá, uma impressora 3D ou um robô que pintou realmente, né. E como é Uhum. que vai ser isso, né, como é que vai ser o artista do futuro? É metade máquina, é metade humano, é mais humano, mais máquina, pode ter essa ajuda, não pode ter essa ajuda, é entendida como uma coautoria, não é? É muita coisa
nova, né, Uhum. que vai as definições eu acho que elas vão ser reformuladas, né, aí, Sim. quanto à nossa área artística, né. Assim, eu Mas acho que não existe nenhuma proibição quanto sim, ao uso da tecnologia, desde que seja comunicado, onde a sim. pessoa que teve aquele start, entendeu? Não existe Uhum. nenhum pecado em você colocar ali, sabe, a participação da tecnologia nesse processo. Mas eu sou Sim. mais humano. Eu quero que a minha Uhum. criatividade, ela não tenha essa interferência, sabe, Sim. do da tecnologia. Pelo menos nesse momento eu acredito, pelo que eu me conheço, que não vai acontecer. Eu sou mais conservador. Eu amo esse processo de estar ali com pincel, tinta, sabe? Uhum. Mesmo que muitas vezes eu tenha que buscar uma referência fotográfica, não vai ser só ela. Geralmente eu, às vezes, utilizo 5, 6, 7, 8 referências fotográficas para compor um canto de uma obra. Aham. Isso para mim é interessante, porque eu sei o que que eu quero que componha no meu cenário, entendeu? Eu não consigo, por exemplo, fazer como Monet, que saía com seus ajudantes, cavava um buraco, botava uma tela gigante, né, e dali ia Aham. subindo gradualmente como se fosse um elevador. E às vezes várias liberdade de fazer isso. Mas eu quero continuar produzindo como os caras lá de raiz, sabe? Artistas de Sim, raiz. O tinta, legal. sabe? Tela, eu acho que isso aqui que tem que ser a minha marca. E todos nós, sabe, que ela se perpetue. Legal. Queremos nos sujar de tinta, né, independente de como, É. né, isso é ainda queremos estar sujos, né, não estar limpinhos aí de tinta, mas entrarmos dentro do processo, né. E Marcelo, agora a gente vai para uma fase de rapidinhas, são nossas perguntas ao final, que são conselhos, dicas e referências. E eu sei que a gente já falou de vários aqui, você falou de Monet, né, a gente falou de vários, mas quais são as suas 3 grandes influências e referências para o seu trabalho? Escher, Vasari e Monet são as grandes referências. Legal. E se você tivesse ou pudesse sentar com eles para tomar um café, chamar para um suco, falar: "Não, vamos passar a tarde inteira conversando", mas qual que seria a pergunta que você gostaria de fazer para eles? Qual seria a sua curiosidade? E com quem você chamaria, né, quem você chamaria para sentar? Eu sentaria com Vasari, eu falaria perguntaria para ele o seguinte: "O que que você pensava da tua Uhum. vida, sabe, que poderia ser tão mais rica pela longevidade?" Sim. São 33 anos apenas, mas ele conseguiu impactar muitas pessoas com a sua qualidade técnica. Eu perguntaria se ele tivesse uma vida, sabe, regida por uma intencionalidade, se ele talvez, né, tivesse disposto a abrir mão dos hábitos, né, do dia a dia que acabaram, né, abreviando a sua vida. A gente sabe que infelizmente ele teve uma vida desregrada, né? O Algumas historiadores colocam que ele morreu Marcelo, de o sífilis, Vasari enfim. que você fala é Mas é ele? É o Jorge Vasari? eh, Jorge Vasari Ah, legal, legal, foi tô o com o livro autor, na aqui. verdade. O Vasari ele tem uma obra maravilhosa Aham, e eu comparo muito ele a Alexandre o Grande. Foi em pouco tempo e há um paralelo entre Alexandre o Grande e Vasari. Ambos, com aham, 33 anos, acabaram a vida. 33 anos. E aí a gente coloca Jesus também, né? Que também deixou uma grande sim. obra, né? 33 anos. Ou seja, não sou numerólogo, nem sou regido por esse tipo de prática, não. Não condeno também quem seja. Mas assim a Aham. gente percebe que eu falaria para ele, cara, como que você não entende que você pode produzir muito mais? Olha o que que você faz. Você me impacta hoje, sabe? O que que você acha de mudar de vida, de estilo de vida, para você continuar impactando pessoas ao longo da história da humanidade? Eu perguntaria isso para ele. Legal, legal. E qual o a gente falou de legado, a gente falou de coisas para deixar, mas o que você gostaria de deixar como legado? As pessoas que falam, referenciam, se lembram de você,
O que que você gostaria que saísse da boca daquelas pessoas? "Poxa, o Marcelo é, o trabalho do Marcelo é", ou o que que você gostaria de ser lembrado? Não abram mão dos detalhes da sua vida, porque é exatamente a partir de cada um deles que você pode construir uma percepção no outro de quem você é. Uhum, Então, a partir de alguma coisa que leiam, que vejam pinturas minhas, ou aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, eu quero que as pessoas me lembrem, melhor, lembrem de mim, sabendo que houve uma intencionalidade a partir de cada uma das coisas que eu faço. Eu não uhum, consigo me ver agindo de maneira tão natural, sabe? Eu acho sim. que a vida ela é muito preciosa para que não haja esse sentimento de intencionalidade. Eu, quando vim para cá para conversar com você, eu fiquei me perguntando: eu preciso sair? Ah, não, vamos deixar rolar agora Uhum, sim, de maneira natural, aquilo que flui do aham, coração. Porque é uma sim, coisa que constantemente, sabe, eu penso e automaticamente a questão é só verbalizar, entendeu? Então, eu acho que sim. o grande barato da vida é viver na intenção de tocar o outro a redirecionar, se for necessário, a própria vida. E para quem está começando agora a pintura, mas principalmente a pintura com a boca, a pintura com o pé, ou tem o interesse de enveredar nesse caminho, né, para encontrar, de repente, mais significado, mais intencionalidade na sua vida, qual que seria um conselho que você daria a essa pessoa? Principalmente pensando assim: "Cara, se eu tivesse recebido esse conselho no meu início, teria feito muita diferença". Que conselho você daria para essa pessoa que quer começar? Primeiramente, pesquise. Pesquise sobre a vida do outro artista, do outro Uhum, escritor, de pessoas que marcaram a história. E eu diria: que ligação você tem com essa pessoa? Faça perguntas, não tenha medo delas, entendeu? Porque exatamente da busca das respostas que a gente precisa é que a gente consegue viver uma vida com propósito. Eu quero que as pessoas lembrem do Marcelo, um camarada que constantemente vivia regido por um sentimento de propósito, uma vida com sentido. Não há um risco, não há uma letra que eu, sabe, que eu uhum, coloque ali numa palavra que não existe uma intencionalidade. Talvez para muitos seja algo angustiante, mas para mim é muito confortante uhum. saber que todas as coisas que faço, elas vão marcar a minha história. Legal. Marcelo, queria te agradecer muito você ter aceito o nosso convite aqui para trocar uma ideia, para trazer mais informações, para falar sobre o seu processo criativo, os seus desafios. Acho que foi muito agregador aqui às pessoas que têm mais curiosidade assim de saber, né? E estão aqui no nosso podcast querendo saber mais sobre o processo criativo de vários artistas. Então, eu sou só agradecida. A gente está começando há pouco tempo uma nova dinâmica aqui, em que um artista faz uma pergunta para o próximo entrevistado. Sim. A pergunta para você, depois vou perguntar qual pergunta você gostaria que eu fizesse ao próximo, foi o seguinte: se você pudesse, colocar um cartaz no mundo inteiro, ou nem que seja no celular, né, todo mundo vai receber uma mensagem sua. Uma frase sua e todo mundo do mundo vai vê-la, e vai ser sua mensagem para o mundo. Vai estar em outdoor, vai estar em celular, vai estar no Japão, na Holanda, aqui no interior. Qual mensagem você gostaria de deixar para o mundo inteiro? Viva com um propósito. Maravilha, Tudo. maravilha. E queria pedir para você deixar aqui para gente as suas redes sociais, falar do livro, quando é que vai ser lançado, né, que você comentou do seu novo livro, como é que as pessoas fazem para ver o seu trabalho, para encontrar o seu portfólio, para saberem mais de você. Fala aí das suas redes, seus sites, a forma das pessoas verem cada vez mais e te seguirem. O meu site atualmente é www.superandolimite.com.br, mas muito em breve ele vai mudar, isso por conta do livro. Tem um amigo Uhum, que está trabalhando intensamente, porque lá é que a gente vai postar todas as imagens, né, desse período do meu livro, né,
que é um Uhum. período que eu não coloquei nenhuma foto impressa. Então, a pessoa vai poder usar a tecnologia para poder filmar o QR Code e ter acesso às imagens de pessoas, de situações que foram norteando essa minha trajetória. Nas redes, no meu Instagram é marcelocunha.arte, né? Uhum. O meu Facebook é Marcelo Cunha, e eu acho que a partir desses canais as pessoas podem conhecer um pouquinho do meu trabalho. E aqui termino falando algo muito interessante. Eu demorei muito a entrar nesse universo tecnológico, sempre Uhum. muito resistente. Mas eu acho que nunca é tarde, né, para a gente compartilhar Perfeito. daquilo que a gente vive, que norteia a nossa vida. Eu aqui, mais uma vez, quero agradecer pela oportunidade que você me dá de abrir o coração e dizer o quanto é bom estar vivo, principalmente porque se há algo que eu primo muito é viver com propósito. E que o próximo, né, entrevistado possa ter essa pergunta ali na sua listinha. Qual é o propósito da sua vida? Eu Ó, pro perguntaria. já anotarei, farei essa pergunta. Marcelo, olha, muito obrigada, quero te agradecer. Eu acho que é muito importante esse todo o nosso trabalho aqui no podcast, realmente é para divulgar a arte, é para falar a arte, mas não só isso, é para falar também para o artista, como é que é o processo criativo? É difícil, tem bloqueios, né, tem faltas de propósito, tem falta de intencionalidade, mas aos poucos, né, a identidade artística, a estética, os desafios, o fazer todo dia, a disciplina, aqui é para descortinar um pouquinho a vida dos artistas e trazer aqui para o papo realmente a importância de se perdurar, a importância de continuar, porque só ganha quem continua, né, só consegue quem continua. Sim, O primeiro que perde é o que desiste, né, se a gente for, né, trazer as frases, assim, então, assim, por isso que eu te fiz a pergunta daquele dia que está tudo errado, como é que continua? Como é que faz, né, para que você trabalhe nele também, que faça nele também para continuar motivado. E o nosso papo aqui com vários artistas no Hubcast é justamente isso, é descortinar esse backstage, né, esse atrás das cortinas aí da beleza das nossas obras de arte, mas para trazer um pouquinho o que está dentro do nosso estúdio, do nosso ateliê, né, das nossas angústias, das nossas vidas, dos nossos pensamentos aí para fora, para vários outros criativos e artistas. Então, muito obrigado por fazer parte aqui da nossa troca de ideias, né, dos nossos insights aqui. Agradeço muito. eu que agradeço mais uma vez e muito em breve, se todas as coisas permitirem, eu quero te convidar também, porque eu quero, na verdade, entrevistar pessoas e conhecer um pouquinho mais. Hoje você fez as perguntas, muito em breve eu quero fazer, porque é muito curioso saber como é o seu processo criativo. E fica tranquila, Legal. porque isso vai acontecer muito em breve. Maravilha, aguardo o seu convite, já está aceito e vamos combinar isso. Olha, muito obrigada, quero te agradecer, e para o pessoal aí que está assistindo, todas as informações do Marcelo vão estar aqui embaixo na legenda para vocês verem, clicarem, visitarem aí, saberem ainda mais do trabalho dele. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.